Boa tarde, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos agora dar início a mais uma aula de ciência, mais uma tarde onde nós estamos juntos para aprendermos um pouco mais de ciência. Então, espero que vocês estejam aí preparados com o seu material, com o seu livro, com o seu caderno, com o seu lápis, sua borracha, para nós hoje, estarmos aprendendo um conteúdo novo. Hoje nós vamos começar o módulo 2. Então, se você ainda não tem o módulo 2, copia no caderno, vai anotando tudo que eu for falar hoje. E aí depois você vai providenciando. Já sabem que ao final do vídeo, eu vou estar disponível para tirar todas as dúvidas. Então, sejam todos bem-vindos e é um prazer estar novamente com vocês. Mesmo que seja dessa forma, aula por vídeo, mas é bom termos esse contato e eu espero que logo estejamos todos juntos. Antes de começarmos o segundo módulo, eu quero fazer a correção do nosso exercício da página 266 e 267. Então, abra aí o seu livro na página 265, me perdoem, 265 foi o exercício que eu passei na aula passada. Abriram o livro? Vamos lá? Vou fazer a correção, aí você já veja aí se você fez correto, se não fez, faz a correção. Na primeira questão, eles colocaram 3 gravuras e estão pedindo para você escrever a letra da fotografia no lugar certo. Tem 3 quadradinhos embaixo, onde um tem nécton, bento e zooplâncton. Então, agora você vai escrever a letra correta. No primeiro quadradinho, no nécton, é a letra C. No segundo, no bênton, é a letra A. E no terceiro, a letra B. Sequência de letra C, A e B. Ok? Segunda questão. Observe o aquário de água doce que Carlos tem em sua casa. Aí na letra A. Quais são os elementos presentes nesse aquário que fazem parte do meio biótico? Gente, não esqueçam. Biótico são os seres que têm vida, vida. Então, nesse aquário, você pode colocar os peixes, você pode colocar as plantas, que também são seres vivos. Teve algumas pessoas que confundiram, mas lembrem, planta são seres bióticos, seres vivos. Então, você coloca aí o que você achar legal, peixes, planta. Na letra B, quais faz parte do meio abiótico? Abióticos são os elementos que não têm vida. Então, nesse aquário nós temos a água, nós temos a luz, nós temos o gás oxigênio, tem umas rochinhas, umas pedras, você pode colocar também, ok? Na letra C, como podemos classificar a interação do meio biótico com o abiótico? É chamado de ecossistema. Ecossistema, letra C. E na letra D, ele fala o seguinte: se alterarmos algum fator do meio abiótico desse ecossistema, ocorrerá alguma alteração no meio biótico? Com certeza. Vamos imaginar que se altere a quantidade de oxigênio. O que vai acontecer com o meio, com os elementos, com os seres bióticos? Vão morrer, porque o peixe precisa de oxigênio. Então, se há uma alteração no meio abiótico, também haverá alteração no meio biótico. Passe para outra página, terceira questão. Observe os seguintes seres vivos. Aí na letra A, monte no caderno uma cadeia alimentar. Faça no seu caderno, nós já treinamos bem sobre a cadeia alimentar. Na letra B, quem tiver em dúvida na letra A, você pode fazer colocando fitoplâncton, a figura que está falando do fitoplântico, o zooplâncton, aí depois vem os roncadores listrados, tubarão e por último os decompositores. Você pode seguir essa sequência. Na letra B,
pede para identificar os organismos produtores e consumidores primários e os consumidores secundários e o terciário na cadeia que foi montada na letra A com os elementos que estavam na figura. Quais são os produtores? Fitoplâncton. Os consumidores primários são os zooplâncton, zoo de animal. Os secundários, os roncadores, que são os peixinhos. E os terciários, o tubarão, que é o peixe maior, certo? Então, você pode colocar essa sequência. Na quarta questão, ele vai falar dos biomas. Tem duas figuras. Na primeira figura, você bota estepe. E na segunda figura, você coloca savana. E ele pergunta, existem biomas semelhantes a este no Brasil? Sim, né, nós estudamos isso. As estepes e as savanas são representadas pelos campos sulinos e pelo cerrado, tá? Na página 267, você vai corrigir no ecossistema, aí o habitat é o local onde os seres vivos vivem e o nicho ecológico refere-se ao modo de vida dele. Então, na primeira linha você coloca habitat, na segunda linha você coloca nicho ecológico. Na terceira linha, que fala, né, os seres vivos, que é conhecido como cadeia alimentar, que é a sequência de transferência de energia de um ser vivo para outro ser vivo. Certo? Seguindo ainda na página 267, nós temos a figura do capim, nós temos a figura do lontra, da lontra, aliás, e da bactéria. Aí ele pede para você classificar. O capim é classificado como produtor, a lontra é classificada como consumidora e as bactérias como decompositores. E o conjunto de ecossistemas semelhante é chamado de bioma. Lembra que eu falei que vários ecossistemas formam um bioma. E nos últimos quadradinhos, lá no final da página 267, ele vai dizer o seguinte: os principais biomas terrestres são, aí é para você completar, tem a tundra, a floresta boreal, aí você completa. Essa questão aqui tá fácil, né? Nós trabalhamos todos esses biomas, tanto os terrestres, né, mundial, como os biomas brasileiros. Então aqui a gente encerra a correção do exercício. Vamos seguir agora para o módulo 2, olha só, módulo 2, para o capítulo 3. No capítulo 3, nós vamos começar a falar sobre os seres vivos. Gente, os seres vivos, eles são abundantes na Terra, é isso? E dentro dos seres vivos, nesse capítulo, nós vamos estudar de forma específica os animais invertebrados. Mas antes de iniciar falando sobre eles, sobre os animais invertebrados, que é o tema principal do capítulo, nós vamos compreender como os seres vivos, que são diversos, abundantes, eles são classificados. Bem, a classificação dos seres vivos se deu pelas suas semelhanças e diferenças. Então, nós temos no nosso ambiente, no nosso bioma, no nosso planeta, nós temos uma variedade enorme de seres vivos, desde seres microscópios, que só podem ser vistos através de um microscópio, até seres gigantescos. Então, como existe essa variedade, entendeu-se que seria melhor, de acordo com as diferenças, de acordo com as semelhanças, classificá-los, organizá-los em grupo. E foi isso que muitos cientistas tentaram fazer. Bem na antiguidade, quando ainda nem existiam cientistas, existiam os filósofos, eles tentaram fazer essa organização. Um dos que tentaram fazer isso foi Aristóteles, um grande filósofo que viveu antes de Cristo, e ele tentou organizar esses seres vivos. E na sua época, ele organizou em 3 níveis. Ele organizou os seres em nível, no primeiro nível seriam os vegetais, no segundo nível seriam os animais e no terceiro nível seriam os seres humanos. Então, de acordo com essas características, eles
fez essa separação, esse agrupamento. Mas foram surgindo outros filósofos, outros cientistas, e cada um foi tentando organizar de uma forma diferente. Até que surgiu Carlos Linneu. Muitas pessoas chamam ele de Linné. É o mesmo nome. Então, Carlos Linneu, ele era um naturalista que estudava muito os seres vivos, animais, os vegetais. Então, ele era muito dedicado ao estudo dos animais, dos seres vivos, né? Não só dos animais, que ele estudava os vegetais também. Então, nesse estudo, nessa dedicação, ele começou a organizar os seres vivos de uma forma que até hoje é usada. Então, a forma atualmente que se usa para classificar e identificar um ser vivo foi a forma criada por Linneu. Ele classificou, ele agrupou, classificar quer dizer agrupar em um tipo. Então, esses animais têm essa característica, então eles são nesse tipo, nós vamos ver depois. E ele também nomeou os seres vivos. Ele criou um método para se identificar aquele ser vivo em qualquer lugar do mundo. Porque imagina só, nós somos diferentes, as pessoas elas são diferentes umas das outras. Então, quem vive no Brasil tem uma cultura, tem uma linguagem diferente de quem vive na China, de quem vive em outros países, em outros lugares. Aí como que eles iriam identificar os seres vivos se cada pessoa, cada nação, cada país ia colocar um nome diferente naquele mesmo ser vivo? Então ficaria difícil estudar aquele ser vivo. Pensando nisso, o que Linneu fez? Vamos criar um nome, onde esse nome, onde o ser vivo vai ter esse nome e esse nome será o mesmo em todo o mundo. E aí a esse nome ele chamou de nome científico. Então todo ser vivo ele tem o seu nome vulgar, o seu nome popular e ele também tem o seu nome científico. Então no meio científico ele é conhecido pelo nome científico. Eu não sei se vocês lembram, mas quando vocês vão no zoológico, vão no parque da cidade, em alguns lugares que tem a fauna, a flora, você vai observar que lá naquelas placas de identificação vai ter assim, nome vulgar e nome científico. Então o nome vulgar é o nome daquele animal, daquela planta conhecida naquele lugar, naquela região. E o nome científico é o nome que é conhecido em todo o mundo. E quem organizou esse nome científico foi Carlos Linneu, tá certo? Então, essa classificação dos seres vivos, ela também foi organizada no que nós chamamos de árvore filogenética. E eu quero que você olhe aí no seu livro, na página 205, que vai ter um modelo de uma árvore filogenética. Veja aí. Mas o que é uma árvore filogenética? A árvore filogenética é uma representação da relação evolutiva daquele ser vivo. Segundo os evolucionistas, eles vão dizer que todo ser vivo ele teve um processo de evolução. E nesse processo de evolução, eles fazem um desenho da sua evolução. E esse esquema, esse desenho dessa evolução é chamada de árvore filogenética. Filo vem de grupo, genética vem de nascimento. Então, aquele grupo se originou de que forma? Aí eles constroem essa árvore. E aí eu quero que você dê uma olhada na página 205, aonde tem essa figura, olha. Aqui é um modelo de uma árvore filogenética, aonde nessa árvore ele coloca um ancestral comum, quer dizer, aquele que deu origem às outras espécies, quer dizer, todas as espécies que tem aí A, B, C, D, E e F, nessa árvore aqui, ela está me dizendo que todas essas espécies vieram desse ancestral comum. Então, a origem deles foi desse ancestral comum. Então, esse ancestral comum, em um certo momento, ele evoluiu em duas classes. E dessas duas classes, nessa aqui surgiram a A, B e C,
E dessa outra surgiram A, D, E e F, ok? O que eu quero que vocês aprendam é só identificar uma árvore filogenética, que seria nesse modelo, é um esquema para mostrar a relação evolutiva daquele ser vivo, uma árvore, um animal, e você saber observar qual é o ancestral comum. Então, é só observar aonde inicia. Então, inicia aqui. Então, aqui é o ancestral comum. E as pontinhas seriam o que foi, o que surgiu, né? O que foi evoluído a partir do ancestral comum. Tudo bem? Mas a gente vai ouvir e aprender melhor no decorrer das nossas aulas. Bem, Linneu organizou e agrupou os seres vivos em 5 reinos, que vocês já estudaram e nós vamos só relembrar. O reino das bactérias, o reino dos protoctistas, o reino fungi, o reino das plantas e o reino dos animais. Depois nós vamos estudar detalhadamente cada um desses reinos. Mas de já eu quero que vocês relembrem e memorizem os 5 reinos. O reino das bactérias, o reino protoctista, o reino fungi, planta e animal. O reino das bactérias, ele é formado por quais animais? Bactérias, tá certo? Bactérias e cianobactérias. É o reino aonde os animais eles são os mais simples. A estrutura das bactérias é a estrutura mais simples de todo ser vivo. O reino protoctista, ele é formado pelos protozoários e pelas algas, certo? E o reino fungi é formado pelos fungos, cogumelo, levedura. Então, todos esses micro-organismos vão entrar no reino dos fungos. E as plantas, todas as plantas que nós conhecemos, nós não vamos falar aqui o nome delas, são imensas, são muitas plantas. E os animais também. E nós, seres humanos, estamos incluídos neste reino, que é o reino dos animais, que está os mamíferos, está os insetos. Então, existem vários tipos de animais que nós vamos estudar também detalhadamente depois. E esses reinos, eles estão em 2 domínios, que é o domínio procariontes e eucariontes. Aí vocês, professor, o que é isso? Será que você não lembra? Nós estudamos ano passado o que era célula procarionte e o que era célula eucarionte. A célula procarionte é a célula onde o núcleo da célula, lembra que a célula é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, na procarionte, o núcleo está disperso. Na eucarionte, o núcleo está delimitado, está definido. E todos os seres vivos que estão nesses reinos, eles estão agrupados nesses 2 domínios. Ou eles são procariontes ou eles são eucariontes. Mas de já, eu já vou dizendo para vocês que dentre eles, né, as bactérias, elas são os únicos seres procariontes. Porque as bactérias são os únicos seres vivos que não têm o seu núcleo delimitado. Mas nós vamos estudar detalhadamente cada um desses seres, tá certo? Então, os seres vivos, eles foram classificados desta forma. Foram classificados em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E é isso que eu quero que vocês aprendam e memorizem. Essa sequência. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Todos os seres vivos, plantas e animais, elas estão agrupadas nessa classificação. Aí você pode dizer assim, ah, professora, mas eu não vou conseguir aprender esse nome. Mas eu vou lhe dar aqui uma dica para você não esquecer. Ó. E a dica é você memorizar esse nome. Reficofage. Reficofage.
Bem, quando você memoriza esse nome, aí você memoriza essa sequência. Por quê? Ré, reino. Fi, filo. C, classe. O, ordem. F, família. G, gênero. E, espécie. Ficou mais fácil? Então, no momento que você memorizar esse nome, você vai conseguir memorizar também essa sequência. E lá no livro, lá na página 208, eu quero que você abra o seu livro na página 208, tem uma figura muito bonita, que eles trouxeram essa classificação de uma tartaruga marinha. Eles pegaram uma tartaruga marinha e classificaram dentro dessa classificação. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. A tartaruga marinha, ela é de que reino? Reino dos animais. Ela é de qual filo? Filo dos cordados. A classe, a tartaruga é um réptil. A ordem, Quelônios. A família, Quelonilidios. O gênero, Lepidosceles. E a espécie, Lepidosceles olivaceae. Então, você observa que na espécie vem também o gênero. Tá vendo como se repete? Só que na espécie vai ter dois nomes, que é o gênero mais a espécie que é específica daquele tipo de tartaruga, porque vão existir vários tipos de tartaruga, mas a espécie específica dessa que o livro trouxe é a olivaceae. Então, é essa sequência que eu quero que vocês possam memorizar e aprender. Bem, agora nós vamos aprender sobre a nomenclatura dos seres vivos. Nomenclatura, o que é isso? É dar nome aos seres vivos. Então, quando, por exemplo, a gente pede, me dá a nomenclatura de tal ser vivo, o que você vai procurar? O nome científico daquele ser vivo. E esses nomes científicos, como eu já expliquei para vocês antes, eles, para serem definidos como um nome científico, eles seguem algumas regras. E aqui estão as regras, que é, ele tem que ser escrito no latim, ele tem que ser também binomial, quer dizer, tem que ter duas palavras, tem que ser escrito em itálico, negrito ou sublinhado. Então, no texto, o nome científico, ele vai vir escrito de uma forma diferente. Se eu estiver escrevendo, que escrevendo não vamos poder fazer na forma itálico, mas você vai e sublinha o nome. Esse nome também, ele tem que ter, na primeira palavra, ele tem que iniciar com a letra maiúscula. E a segunda palavra inicia com a letra minúscula. É uma regra. Aí eu coloquei aqui como exemplo o Homo sapiens, que é um nome científico. E vai se enquadrar nessas regras que eu estou falando para vocês. É escrito no latim, é binomial, quer dizer, tem duas palavras. Ele é escrito em negrito, aqui é porque a gente não pode fazer negrito, mas eu vou sublinhar, olha. E a outra regra é, a primeira palavra, que no caso é homo, ela tem que começar com uma letra maiúscula. E a segunda palavra com a letra minúscula. Não esqueça isso. Primeira palavra com a letra maiúscula, segunda palavra com a letra minúscula. Certo? Lá no livro, na página 211, nós vamos ter outro exemplo, que é o do pé de cupuaçu. Duas figuras, aí você vai ler e em cada uma vai ter o nome científico dessa espécie de cupuaçu. Na letra A, o nome é Theobroma grandiflorum. Então, ele está escrito a primeira palavra iniciando com a letra maiúscula e a segunda com a letra minúscula. A outra espécie é Theobroma cacau, da mesma forma. Então, o que a gente observa de semelhante nessas palavras? Que as duas, na primeira palavra, as duas palavras são iguais, que é Theobroma.
significando que essas duas espécies de cupuaçu, elas têm o mesmo gênero. Lembre que eu falei que a primeira palavra identifica o gênero e a segunda vai identificar a espécie. E você observa que ele está escrito, né, dentro desses critérios de nomenclatura. Bem, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí no grupo que a gente vai tirar essas dúvidas. Vou deixar como tarefa para casa a página 212 e a página 213, tá certo? Vocês vão fazer e vão me entregar até o final de semana. Então, nós encerramos. Tchau, um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um.